Certo, pessoal. Como eu estava comentando ali em outro momento, hoje a gente vai basicamente começar a tirar as dúvidas ali, aliás, finalizar o negócio de tirar as dúvidas do quarto capítulo para a nossa prova de amanhã, e depois a gente continua com o próximo capítulo. Vamos lá. Quem estudou aí tem perguntas para fazer, vamos lá. Eu tenho. Tipo assim, olha, na última prova de quadriláteros, tinha um quadrilátero, né, que tinha tipo x mais 4, y menos 2x, Certo. z mais 2, e também tinha tipo w. E eu não lembro como que, tipo, eu sei a medida do quadrilátero. Tá, a primeira coisa que tu tem que lembrar é o seguinte, a soma de todos os ângulos de um quadrilátero é 360 graus. Tá, isso é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Então, vamos supor, se eu tivesse... Deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Quer ver? Eu vou pegar um exercício aqui que tinha essa coisa aqui de somar todos os lados e dar 360. Quer ver? Deixa eu pegar um exercício aqui no final do capítulo. Eu lembro que tinha um. Ah, pá, pá, pá. Ó, esse exercício aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho. 5. Ó, por exemplo, esse 33 aqui, ó. O 33 é um exercício bem parecido com esse que tu comentaste, ó. Só que em vez dele ter várias letras, ele só tem uma letra. Então ele vai somar todo mundo aqui, ó, e vai dar igual a 360. Então você vai fazer x mais 3x menos 20, mais 2x mais 30, igual a 360. Aí você vai isolar, fazer uma equação normal e chegar a qual é o valor do x. Depois que acha o valor do x, aí a gente tem que substituir aqui para ver se faz sentido. Vamos resolver essa 33 aqui só para mostrar como é que é, tá? Deixa eu pegar um quadrinho aqui. Aqui tá bom. Para o pessoal que está entrando aqui ainda. Vou reproduzir o desenho ali da 33 da página 131. A gente tem ali, ó, um quadrilátero. Vamos fingir que isso aqui tá um quadrilátero bem bonitinho. Aí a gente tem aqui, ó, o nosso x. Aqui em cima também é x. Nessa parte aqui é 2x mais 30. E na parte de baixo, 3x menos 20. Vou colocar aqui do lado, 3x menos 20. Então, eu vou fazer a equação ali, ó. X mais 2x mais 30 mais 3x menos 20 igual 360. Tá, x mais x vai dar 2x, mais 2x dá 4, mais 3x dá 7. Então, fica 7x. E aí a gente tem 30 menos 20, fica mais 10. Mais 10 igual 360. Ok, o que tem que fazer aqui logo em seguida? Tem que passar esse 10 aqui para o outro lado. Vai ficar isso daqui, ó. 7x igual 360 menos 10. 350. 7x. O x fica igual a 50. Aí o que eu tenho que fazer aqui no final? Eu tenho que pegar esse 50, substituir aqui, no caso, em cada um dos ângulos e verificar se isso vai funcionar como 360 somar tudo. Ó. Então, desse lado aqui, ó, nesse ângulo vai ser 50. Esse ângulo aqui também vai ser 50. O outro aqui, ó, vai ser 50 mais 50 dá 100, vai ficar 130. 130. E o outro aqui que vai ficar 150 menos 20 também fica 130. Então, fechou. Se a gente somar aqui, ó, 130 mais 50 fica 180. Desse lado aqui também fica 180. E 180 mais 180 dá 360. Fechou. De fato, isso aqui é um quadrilátero com as medidas que a gente colocou aqui em cada um dos ângulos. Claro, quando a gente tem mais de uma letra, por exemplo, tem um x e um y, aí já é um outro problema que provavelmente vai envolver alguma das propriedades. Quer ver? Deixa eu pegar um aqui de paralelogramo que tem x e y. Quer ver? Chururu. Ó, esse daqui, ó. Esse daqui que tem x e y, tá vendo? Ele é um paralelogramo,
quer dizer que todos os lados têm o mesmo tamanho, todos os ângulos opostos vão ter o mesmo tamanho, e a gente vai resolvendo a partir dessas informações. Olha só, se os ângulos opostos são iguais, aqui é 120, quanto que vai ser o y desse lado? 120. Aí aqui, ó, se eu sei que a gente tem que todos os lados aqui são iguais, e que esse ângulo aqui obrigatoriamente tem que ser igual a esse daqui, né? Porque se esse tamanho aqui é igual... Aliás, não, deixa eu ver como que é. Não, é isso, vai ter que ser igual também. Porque se a gente tem aqui, ó, que aqui é 120 e aqui é 30, vai ficar 150, o que sobra aqui também é 30, e pronto, a gente chegou no 30 no valor do nosso x e 120 no valor do y, tá? Então, nesse caso aqui, não tinha nenhum sistema para fazer. Deixa eu pegar um outro que for um sistema que fica um pouquinho mais complicado. Deixa eu ver aqui se aparece algum. Ó, esse daqui das diagonais. As diagonais, elas se dividem ao meio. Se eu sei que esse lado aqui é 4, o outro lado também tem que ser 4. Y é igual a 4. Se esse lado aqui é 2,5, aqui em cima só pode ser 2,5. Acabou. X e Y eu acho bem fácil nesse daqui, porque é só usar aquela propriedade que as diagonais se cortam ao meio. Deixa eu ver mais um outro aqui que seja um pouquinho mais complicado. Caiu no sisteminha. Deixa eu ver aqui. Ó, esse daqui, ó, que a gente resolveu na aula passada, 47. 47 é lembrar que aqui, ó, o ângulo central aqui, ó, esse ângulo formado pelas duas diagonais é o ângulo de 90. Tá, 90 é igual a y mais 30. Quanto que é o valor do y? 60. Fácil. Aí chega, encaixa o y aqui também, vai fazendo o resto das coisinhas aqui, encaixando, triângulo, 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 e pronto, vai chegando nas informações. Não é uma coisa difícil na maioria das vezes, tá? É lembrar das propriedades, por isso que apareceu já o quadrinho aqui direto com as propriedades. Façam um resumo, escrevam isso no papel, para vocês não esquecerem e também pensar sobre isso daqui, tá? E voltem lá nas resoluções também dos exercícios, tá? A gente já resolveu aquelas duas atividades ali, eu resolvi ela bem devagar, mais de uma vez. Teve alguns ali que eu resolvi mais de uma vez, então dá uma olhada lá nos vídeos passados e aí fica mais fácil da gente entender. Mais alguma dúvida ali, pessoal? Momento de Eu não perguntar. lembro também, tipo, como que eu vou. Tipo, no começo do capítulo, como que eu vou saber se o triângulo ele é lado, ângulo, lado, ou lado, 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 Perfeito, ângulo, vamos lá. lado, ângulo. Vamos voltar lá para a parte dos triângulos aqui. Deixa eu colocar aqui. Lá do começo do capítulo. O que acontece? A parte de triângulo ali, ele dá uma enrolada violenta até chegar à parte interessante, que é a parte das congruências, que é de fato o que a gente estudou, tá? Na parte da congruência, significa o quê? Que para um triângulo ser igual a um outro triângulo, ele precisa ter 6 coisas iguais. Ele precisa ter os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais. Não basta ter só os ângulos iguais, não basta ter só algumas características iguais. Tem que ser as 6 coisas iguais. Só que nem sempre eu preciso ter as 6 coisas para garantir que as 6 coisas são congruentes. Como assim? Eu tenho que ser as 6, mas com alguns elementos a menos eu também consigo garantir isso? Sim. A gente tem os casos de congruência. Quem que são esses casos de congruência? São aqueles 4 casos lá que a gente viu, que é lado, lado, lado. Tem o caso do lado, ângulo, lado. Tem o caso do ângulo, lado, ângulo. E tem o caso do lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo oposto, tá? São esses 4 casos. Deixa eu anotar aqui no quadrinho para vocês lembrarem e entenderem o que está acontecendo aqui, tá? Ó, vou anotar aqui os 4 casos. Tem L, 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 A, L, A, L, A, L. E tem o caso L, A, ângulo oposto. Ok, como é que eu vou identificar isso? Vamos supor, eu tenho 2 triângulos aqui que eu quero analisar se eles são congruentes, se eles não são congruentes, ou a gente não pode afirmar. Ó, reparem bem, tem uma terceira possibilidade que é a gente não pode afirmar porque falta informação, tá?
E isso, vocês também tiveram bastante dificuldade de perceber que tem vezes que a gente só tem duas informações. Tem algum caso de congruência de triângulo que só tem duas informações? Não, tá vendo? Ó, a gente tem que ter no mínimo três informações. Então, se tiver duas informações, a gente já sabe que falta informação. Então, a resposta é não podemos afirmar, ou não tem informação suficiente para a gente conseguir responder. Tá vendo? Então, essa também é uma resposta possível. Vamos supor que eu tivesse dois triângulos aqui, ó. Eu tenho um triângulo que é 4, 5 e 6, e tenho um outro triângulo. Deixa eu fazer em outra posição, inclusive, aqui. Tem um outro triângulo que é 4, 5 e 7. Esses dois triângulos são congruentes, não são congruentes ou falta informação? Eu acho que não são congruentes, Por quê? porque, tipo, parece que os dois são diferentes. Sim, exatamente, os dois são diferentes, mas o que garante isso vai ser o seguinte: olha, Os a gente ângulos, tem né? os lados, na verdade, né? Os lados. A gente tem aqui, ó, 4, 4 tá igual, o 5 e o 5 tá igual, mas na hora que a gente vai ver aqui, o 6 não é igual ao 7. Então, como a gente tem um lado que não é igual, tá vendo? Quando a gente vai fazer parzinho aqui, vamos fazer uma dupla aqui, ó, tá vendo? No primeiro triângulo tem isso daqui, ó, 4, 5 e 6. No segundo triângulo tem 4, 5 e 7, tá vendo? O último parzinho aqui, ó, dos lados não bateu, não é o mesmo número. Então ele não pode ser congruente pelo lado, tá vendo? Então se eu for falar o seguinte, ó, esse triângulo não é congruente, porque usando lado, eles não têm o mesmo tamanho. Pronto. Tá vendo? Então não é congruente, e aí eu posso até falar o caso, que foi isso que eu acabei de falar. Beleza. Agora eu vou fazer um outro exemplo aqui, ó. O mesmo esquema, e em vez de ter o 6 aqui, ó, eu colocasse 7. Aí é meio óbvio que o caso que a gente vai usar para congruência vai ser o quê? O lado. Porque a gente tem que os lados são iguais também, certo? Então aqui, ó, o caso de congruência que a gente iria usar para dizer que são iguais é o lado. Por quê? Porque a gente só está olhando para os lados, é a única coisa que aparece no triângulo. Ok, vamos para um outro triângulo e fazer um outro teste aqui. Ó. Vamos supor que eu tivesse esse triângulo aqui, azul, e que aqui fosse 30 graus, aqui fosse 7 e aqui fosse 6. Eu tenho um outro triângulo. Aqui fosse 30, aqui fosse 7 e aqui fosse x. E eu perguntasse para vocês, para que esses dois triângulos sejam congruentes, qual é o valor do x desse segundo triângulo? 6, Certo. E que valores não seria congruente? 7, 8, 9, 10. Qualquer valor que não fosse o 6. Perfeito. E que caso que eu estou usando para garantir que isso daqui é congruente? É que os lados são iguais. Como é que é? Os lados são iguais, tipo os Tá, números. tá, mas agora vamos perceber aqui, ó, vamos ler o que está aparecendo nos triângulos, tá? Isso daqui, o 6, é um lado ou é um ângulo? É um lado. Lado, ok. O 30 é um lado ou é um ângulo? Ângulo. O 7 é um lado ou é um ângulo? Lado. Olha o que apareceu aqui embaixo. Lado, ângulo, lado. Então, esse é o caso de congruência se eu for usar para dizer que esse triângulo é congruente. Por quê? Porque só tem dois lados e um ângulo. Dois lados e um ângulo. Pronto. Tá vendo? Então, identificar os casos de congruência, que caso que eu vou usar, é literalmente ler o que está escrito aqui na figura. Vamos pegar um outro exemplo. Ó, vou pegar um exemplo aqui. E fazer diferente aqui, peraí. Menorzinho. Tchum, tchum, tchum. Aqui eu tenho 50. Aqui eu tenho 60. Aqui, mesmo não parecendo, eu tenho 70.
Mesmo esquema aqui. 50, 60, 70. Pergunta: esses dois triângulos são congruentes? Sim ou não? E por quê? Eu acho que sim, mas não tenho certeza, porque, tipo, a ordem tá diferente. Tá, mas a ordem está diferente. A gente não pode pegar e girar esse triângulo aqui? Eu não posso pegar mentalmente, fazer um vup e ficar com a mesma ordem que tá ali? Pode, né? Tá, e é É só. congruente. Tá. É. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Existe um caso de congruência de triângulo que é ângulo, ângulo, ângulo? Vamos voltar lá no nosso quadrinho. Tem um caso que é ângulo, ângulo, ângulo? Acho que não, mas tem ângulo, lado, ângulo. Tá, mas aí eu vou te fazer a pergunta, ó. Volta lá pro nosso triângulo. Aqui tá aparecendo algum lado desse triângulo? Não, Então eu posso usar ângulo, lado, ângulo? Ou então lado, ângulo, ângulo? não, porque não tem lado. Não tem lado? Se não tem lado, o que que a gente vai acontecer? A gente não pode afirmar. Porque se não tiver lado, a gente não tem como garantir que o triângulo vai ter o mesmo tamanho do que o outro. Porque olha só, quando não tem nenhum, aliás, não tem nenhum lado, isso aqui só pode ser simplesmente uma redução daquele triângulo ou uma ampliação. É como se eu tivesse uma foto e desse zoom nela. É a mesma proporção, a figura, né? No caso, é a mesma figura, só sendo aumentada ou reduzida, mas ela não é igual, ela não tem o mesmo tamanho. Ela foi aumentada ou reduzida. E quando eu falo congruente, significa igual, do mesmo tamanho, com os mesmos ângulos. Uma figura que uma é maior e a outra é menor, mesmo tendo os mesmos ângulos, vai ser congruente? Não. Então, nesse caso, mesmo a gente tendo os três ângulos aqui iguais, ó, ângulo, 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 esse carinha aqui, ó, quando tem os três ângulos, não é um caso de congruência. Deixa eu ver quem escreveu alguma coisa ali no chat, peraí. Professor, vou abrir a porta para o meu cachorro sair. Beleza. Manda um abraço para ele. É, aqui, ó. É um caso de congruência? Não, não Não é um caso de entendi. congruência. É porque é o seguinte, ó, os casos de congruência são apenas quatro, só tem esses quatro carinhas aqui que a gente, com três elementos, a gente sabe se é congruente ou não. Tá vendo? Quais são eles? Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo, ângulo oposto. Esses caras aqui são, se aparecer essas três condições aqui, ó, esse cara aqui, ou esse cara aqui, ou esse cara aqui, ou esse outro cara aqui, vai ser congruente. As outras afirmações possíveis, tá vendo? Que foi esse caso aqui, ó, do ângulo, 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 ele não é um caso de congruência. Porque eu não posso garantir que esse triângulo aqui tenha o mesmo tamanho do que o outro. E visualmente, olha só, não é o mesmo triângulo. Ele tem os mesmos ângulos, a gente né, pode ter numericamente ali os mesmos ângulos, mas um é maior do que o outro. Então, se um é maior do que o outro, a gente não pode garantir, porque a gente não sabe exatamente o tamanho, entendeu? Para dizer, olha, tem o mesmo tamanho, não tem o mesmo tamanho. Então, os quatro casos de congruência são apenas aqueles outros. Se aparecer uma outra configuração aqui de letras, não vai ser congruente. Aliás, eu não tenho como afirmar, na verdade, né? Não é só não ser congruente, a gente não tem como afirmar, porque pode ser e pode não ser. Então, se aparecer só os ângulos, a gente não tem como garantir. Então, você vai responder, olha, não podemos afirmar. Entendeu? É como se eu estivesse olhando uma foto pequenininha e uma foto maior. Olha, parece que é maior, parece que é menor, mas eu não sei se tem o mesmo tamanho. Entendeu? Se a gente não usar uma régua, porque aí se eu usar uma régua, eu vou estar medindo o lado. E aqui não está medindo o lado, está medindo só os ângulos. Entendeu? Nesse caso aqui, a gente não pode afirmar. Tá? Prof, Fala. tem outra parte que eu não sei, que é tipo quando não tem número, tipo, só tem letra. Teve uma questão assim naquele questionário. Tipo, não sei explicar, Qual? tipo, um quadrilátero assim era. E daí tinha tipo X, Y e Z, por exemplo. Daí falava, tipo, X igual a Y mais Z. Tipo, um negócio assim.
que era um sisteminha que a gente tinha lá que resolver. Eu vou pegar, vou fazer um aqui de cabeça rapidinho, só para a gente ter uma noção, que era bem parecido com esse exercício que eu acabei de apagar. Vamos supor aqui, ó. Tem lá vamos supor, vou imaginar um paralelogramo aqui. Vou fazer uma outra figura, fazer um trapézio, mas fazer um paralelogramo que é mais fácil. Vamos imaginar que isso aqui é um paralelogramo, não está bem desenhado, mas deixa eu melhorar aqui um pouquinho. A gente tem aqui um paralelogramo. Tá, agora passa. É um paralelogramo. E eu tenho essas informações aqui. Vamos supor, aqui é x. Aqui é 50. Aqui... Não, mas na questão não tinha número, era só letra. Não, não tem como não ter número. Tem que ter pelo menos um número, senão vocês não falam nada. Mas não tinha. Então você acha e mostra pra gente, aí a gente resolve, mas sempre tem número em qualquer Eu uma vou das procurar questões aqui. com essa parte aqui de quadriláteros. Tem que ter pelo menos um número pra gente começar a se basear. Vamos supor essa daqui, ó. Ele era, tipo, dentro do quadrado, dentro do quadrilátero, não tinha número, mas o ângulo oposto tinha número. Ah, então Não é a mesma essa coisa. que eu tô falando. Vamos resolver essa daqui, então, que é bem... que tem duas incógnitas aqui. Como é que a gente resolveria falando que esse quadrilátero aqui, ó, é um paralelogramo? Como é que eu resolveria isso? Como é que eu chego no valor do x e no valor do y? Alguém tem alguma ideia? Eu acho que tem que ver, tipo, 360, né? Que é tudo menos 50. E deveria Esse jeito é o jeito mais sofrido que tem para resolver. Tem um jeito mais fácil. Eu falei, olha, isso aqui é um paralelogramo. Qual é a característica que um paralelogramo tem relativo aos seus ângulos opostos? X não é 50? Exatamente, x igual a 50, porque os ângulos opostos têm o mesmo valor. Ok. Ficou bem mais fácil agora a questão, né? Se x é 50, aqui vai estar como 50 mais o y. Então eu tenho aqui, ó, 50 mais y. Lá em cima também é 50. E o que eu posso falar sobre esse ângulo aqui e esse ângulo aqui ao mesmo tempo? Dá 180. E isso, que a soma deles dá 180. Então eu vou fazer ali, ó, 50, que é aquele lá de cima, mais os 50 aqui de baixo, somado com y, tem que ser igual a 180. Pô, ficou fácil, hein? Aqui vai ficar 100 mais y igual a 180, o y fica igual a 80. Acabou. Tá? Então a gente conseguiu achar o valor do x e do y. Y igual a 80, o x igual a 50. Tá vendo? Isso aqui é uma questão bem simples e bem possível de cair na prova ou alguma coisa muito parecida com isso aqui. Tá? Porque é bem simples. Ó, usa a propriedade do oposto, usa a propriedade que essas aqui são suplementares. Então, o de cima mais o de baixo dá 180. Resolve a equação, chega no resultado. Pronto. Bem fácil. Achou, Laura? É que eu achei o questionário, mas ele... eu já entreguei, né? Daí não dá pra ver as questões, só as respostas, mas daí parecem uns gráficos, não dá pra ver a questão, assim. Tá. Deixa eu puxar aqui ele, aí eu mostro para vocês a resposta. Só um instantinho. Deixa eu parar a Era tipo transmissão. um quadrilátero, assim. Eu já vou mostrar para vocês qual que é. Deixa eu abrir aqui no meu, aí vocês veem qual que é. Tchururu, vou abrir aqui. É do quadrilátero, né? Acho que sim. Tá. Deixa eu abrir aqui. Ver as respostas. Não aparece a figura aqui, eu vou ter que mostrar aberto, mais fácil. Tá. De novo. Vamos lá. Esse daqui não é, né? Porque esse aqui é fácil, é só somar exatamente o que eu acabei de falar ali, ó. Soma todos Sim, e dá não é esse. 360. Hã? Não é esse. Sim, não é esse. Esse daqui é um de alternativas que é bem fácil. Esse daqui é um que a gente acabou de resolver praticamente igual ali, né? Tipo, esse daqui, mas esse vai ser igual
vai ser iguais, aí a gente resolve a equação, aí depois acha o valor do x. Esse daqui é das diagonais, esse daqui, de novo, é o mesmo exercício, você acha aqui que o y é igual a 30, e faz o sisteminha aqui, nem precisa fazer o sistema, na verdade, é só substituindo e chegando nos valores. É esse daqui, ó, né? É. Então, mas esse daqui tem um número, Laura. Tá, mas o resto, todos os outros não tem, assim, daí. Então, Não esse eu sei. resolvi na aula passada. O que que acontece? Você vai usar uma coisa que a gente já estudava no ano passado, que é o ângulo suplementar. Olha só, isso daqui é o ângulo externo. Aqui dentro vai ser o ângulo interno. Então, eu vou dar um zoom nisso aqui para você entender o que que está mostrando aqui, tá? Vou pegar só a partezinha da figura que aparece ali, ó. Que é exatamente isso daqui, ó. Aqui fora está 126. Quanto que fica nessa parte de dentro, Laura? Não sei. Isso daqui é um ângulo raso. A soma das duas partes aqui dá 180. Se aqui é 126, tem que fazer 180 menos o 126, sobra 54. Tá, então essa parte lá de dentro da figura é 54. Então a gente olha ali, a gente olha ali, ó, essa parte toda da figura lá de cima é 54. A gente tem uma propriedade nos losangos que é o seguinte, que as diagonais, elas dividem um ângulo ao meio. Então, elas são chamadas as bissetrizes dos ângulos. Se aqui tudo é 54, quanto que é metade de 54? 27. Então, o W vai ser 27. E o Y vai ser a mesma coisa do que o W, tá? Porque é o mesmo triângulo, só tá lá do outro lado. Ok. Uma outra coisa. Se aqui é 27 e aqui dentro, ó, é 90, porque a gente sabe que as diagonais se cortam em perpendicular, isso significa que todos os 4 ângulos aqui centrais vão ser 90 graus, então eu tenho 27, tenho 90, e está faltando um pedacinho desse triângulo. Onde é que o professor está vendo triângulo? É isso aqui, tem um triângulo aqui em cima desenhado, tá vendo? Então eu vou lá e construo a mesma coisa que a gente viu desde o ano passado, que era o seguinte. Se eu tenho que aqui, ó, é 90, aqui é 27, quanto que falta para chegar aqui em cima para fechar um triângulo? 90 mais o 27 dá 117. 117 para chegar a 180 fica 63. E aí eu cheguei que lá em cima, naquele ângulo lá que apareceu aqui, no Z, é 63. Ok. Aí o que eu posso falar mais? Ah, beleza, isso aqui divide o ângulo em 2 pedaços iguais. Então tem um Z desse lado, tem um Z aqui no meio também. 62, deixa eu ver, não, é 63. 63 mais 63 vai dar 126, e aí 126, o ângulo externo do 126, é o que falta para 150, para 180. E aí você vai chegar que x é igual a 54. Esse exercício eu resolvi na aula passada, tá? Foi um dos últimos que eu resolvi na aula passada, você pode assistir de novo ali e ver certinho, passo a passo, de como é que eu resolvi isso daqui, tá? Mais algum, pessoal? Eu também, tipo, naquele segmento de reta tem uma letra, né? Duas letras, tipo, P e X. E aí em cima tem um risquinho. E Tá. aí eu não lembro o que significa o risquinho. Significa que aquele PX é um segmento de reta. O risquinho é exatamente para anotar o segmento de reta. Deixa eu ver se eu acho isso no livro. Ah, aqui em cima, assim, ó, vamos pôr AC com tracinho em cima, é isso? Isso. Isso significa segmento de reta. Tá? Ah, e como é que eu vou anotar isso se eu precisar escrever na prova? Escreve do jeito mais fácil possível. Você vai lá e escreve AC e bota o tracinho do lado, tipo, pum, pum, assim, ó, 2 tracinhos do lado, aí eu vou entender que aquilo lá tá em cima, tá? Ou pode colocar antes e depois também, pronto. Aí eu entendo que aquilo ali é um segmento, que o tracinho estaria por cima do negócio, tá? Mas depois eu vou fazer uma nomenclatura ali para caso vocês precisem escrever algumas coisas que não dá para escrever facilmente fora do papel, eu faço uma nomenclatura para vocês, e aí vocês usam aquela nomenclatura ali a partir de jeito fácil de escrever com o teclado, tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Tá bom, obrigada. Nada. Ah, esse outro símbolozinho aqui, ó, que é o congruente, é o igual com um negocinho em cima, tá? Mas, como a gente já tem o igual no teclado,
vocês podem usar o igual sem nenhum problema, tá? Porque a ideia é que o congruente é o igual dentro da geometria, tá? Como a gente não tem esse símbolo no teclado e fica bem difícil de fazer esse símbolo aqui fora de editores especiais de texto, a gente pode usar o igual quando precisar usar o congruente, tá? Isso é para facilitar a nossa escrita, tá? Mais alguma coisa ali? Assim, pessoal, é assistir de novo as coisas que já foram resolvidas, tá? Tipo, busca ali nas aulas passadas, que a gente resolveu os exercícios tanto do triângulo, da parte de triângulo, quanto de quadrilátero, assistir novamente. Ah, mas faz muito tempo, exatamente, por isso que está gravado ali, fica mais fácil de vocês assistirem, não tem problema nenhum. Aí assiste, pausa, pensa um pouquinho, vai lá, liga de novo, assiste de novo. Ah, mas isso gasta bastante tempo? Sim, estudar gasta tempo. Não tem como burlar isso de ter uma explicação rápida para algumas coisas que a gente demora um pouquinho para entender, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Mais alguma questão, pessoal? Ó, então vamos lá, vamos passar aqui para a próxima parte. A gente já começou a ver de novo o lance de sistema de equação na aula passada, tá? Então, o que vai acontecer para a semana que vem, tá? Porque a gente vai fazer a prova agora, né? Tem uma provinha amanhã que provavelmente vai ali, não sei se uma aula, não sei se 2 aulas, mas para a semana que vem, a gente vai fazer uma atividadezinha do início desse capítulo 5 aqui também, que é bem fácil, que são coisas que a gente já viu no ano passado, tá? Inclusive aqui, ó, já resolvi isso aqui, de substituição e tal, antes de entrar na parte de gráfico mesmo. Então, provavelmente, vai ser essas 2 páginas iniciais aqui, ó, 2, 3, isso. Que é o comecinho do capítulo ali, que é bem simples, de substituição, que eram coisas que a gente já viu no ano passado. Então, eu provavelmente vou fazer uma atividadezinha ali, já para a gente começar um aquecimento desse próximo capítulo 5 aqui, com alguns exemplos bem parecidos com esse que está aqui no livro, de vocês colocarem números, equação, substituir, e bem bobinho. Depois tem a parte aqui de gráfico que a gente vai voltar, que um outro dia eu mostrei um programa para vocês ali, eu vou retomar esse programa também, mostrar mais algumas coisas para vocês, e depois a gente já entra na parte de resolução de equação de sistema de equação de 2 equações do primeiro grau com 2 incógnitas. Vou aproveitar e vou fazer umazinha aqui, uma equação dessa para vocês lembrarem como que a gente resolvia isso no ano passado. Vamos supor que eu tivesse essa equação aqui, ó, 2x mais y igual a 5. Deixa eu ver aqui. E x mais 2y igual a 4. Como que eu resolvo esse sistema aqui? Alguém lembra? O que eu tenho que fazer? Eu não lembro muito bem, mas eu posso tentar Chuveirinho? Ó, não, chuveirinho nesse caso não. A gente tem que fazer uma outra coisa. Fala ali, Marina, como é que você acha? É a Marina, né, que falou? Isso. Eu Vai, acho Marina. que, tipo, tem que juntar o 2x com o x e o 2y com o y. Tá. Se a gente fizer isso, é o princípio de resolver mesmo. Só que nesse caso ele não vai resolver o nosso problema. Por quê? Porque a gente quer fazer isso, de juntar as linhas ali, para eliminar ou o x ou o y para responder uma coisa só por vez. Se eu fizer isso, se eu juntar ali ó, 2x com x, vai ficar 3x, e se eu juntar o y com 2y, vai ficar 3y, e ninguém foi cancelado, tá vendo? Para fazer esse cancelamento, eu vou ter que fazer uma transformação em alguma das linhas. Isso facilita a nossa vida. Que era multiplicar uma linha por algum número, ou multiplicar, ou dividir, ou ainda multiplicar por um número negativo nas 2 linhas. Alguma transformação que vai fazer com que eu elimine uma das letras. Por exemplo, eu acho que o mais fácil nesse caso aqui vai ser multiplicar a linha de baixo por menos 2. Por que eu vou multiplicar a linha de baixo por menos 2? Porque quando eu multiplicar a Ali linha tem o de... 2x? Isso, porque aí quando eu juntar as 2 linhas depois com 2x negativo, vai cancelar com x e vai resolver a nossa equação. Quer ver? Ó? Então eu vou multiplicar essa linha inteira de baixo aqui só por menos 2x. Então vai ficar o novo sistema assim, ó. Esse daqui, a linha de cima não fiz nada, fica igual.
E na linha de baixo vai ficar menos 2x, menos 4y e menos 8. Tá vendo? A gente tem um novo sistema aqui. Deixa eu copiar isso num novo quadrinho ali para facilitar a minha vida e conseguir resolver. Então, 2x mais y igual a 5, menos 2x, menos 4, menos 2x, menos 4y e menos 8. Tá. Olha só o que vai acontecer nesse caso aqui, ó. Quando eu juntar, vai ficar 0x, aqui fica menos 3y e aqui fica igual a menos 3. Que número vezes menos 3 fica igual a menos 3? 1, né? Então, a gente só passar para lá dividindo, então o nosso y fica igual a 1, bem simples. Agora, eu tenho que substituir em alguma das linhas para chegar no valor do nosso x. Eu vou fazer a substituição na linha de cima, que é bem fácil, ó. Então, vai ficar 2x mais 1 fica igual a 5. E aí, eu vou ficar com 2x igual a 4, passou lá para o outro lado subtraindo, x igual a 2. E pronto, eu consegui chegar nos dois valores, porque quando eu estou resolvendo um sistema de equação com duas incógnitas, eu preciso chegar nas duas respostas. Não é só chegar no valor do y, tinha que chegar no valor do x e do y. Tem duas perguntas sendo feitas aqui. Só que são duas perguntas que estão em duas linhas ao mesmo tempo. Se tivesse em uma linha só, a gente teria infinitas respostas, como a gente já viu em aulas passadas, que aí a gente pode escolher vários valores para o x, vários valores para o y, e isso é verdade. Só que quando a gente tem um sistema, a gente vai ter uma única solução, que é esse caso aqui, tá vendo? Nesse caso dessa equação, a gente vai ter essa solução. Mas, professor, essa equação aqui que chegou nessa resolução não é a mesma equação que a gente escreveu aqui no começo. É sim. A única diferença é que a gente multiplicou uma das linhas por um valor nos dois lados. E a gente pode fazer essa ideia de multiplicar dos dois lados, que é como se eu pegasse uma balança e multiplicasse os dois lados daquela balança, dobrasse o volume, triplicasse o volume, colocasse mais coisas dos dois lados na mesma proporção, tá vendo? Então, se eu botar 10 quilos de um lado, eu tenho que colocar 10 quilos do outro lado também. Se eu multiplicar por 2, eu tenho que multiplicar por 2 do outro lado também. Foi isso que aconteceu, tá vendo? Então, eu fiz essa transformação e resolvi de um jeito muito mais prático. O livro vai trazer outros tipos de soluções. Ele vai falar do método da substituição, do método da comparação, mas o método mais prático que a gente tem para resolver é esse método aqui da gente multiplicar a linha. Ah, mas como é que eu sei quanto que vai ser esse multiplicador aqui do lado? Normalmente, a gente escolhe o menor número possível. Como assim o menor número possível? Tá vendo? Na frente do x, na frente do y, tem números, ó. Na frente do x aqui tem o 2 e aqui na frente tem o 1. Aqui tem o 1 e aqui tem o 2. Ok. Se eu podia dividir a linha de cima por 2, também seria um jeito. Mas trabalhar com vírgula, trabalhar com fração, acaba sendo chato. Eu sempre vou preferir trabalhar com números inteiros. Então, o que eu fiz? Eu escolhi, ó, ou o y ou o x, porque o y aqui tinha 1 e o x tinha 1. Então, eu quero dar um jeito de eliminar usando os outros números aqui. Então, eu tenho que fazer um jeito de aparecer um número negativo em relação a esse y positivo aqui para que cancele. Então, eu poderia também ter multiplicado a linha de cima por menos 2. E acabaria sendo a mesma coisa, tá? Se eu multiplicasse essa linha de cima aqui por menos 2, teria praticamente a mesma ideia de resposta aqui, só que em vez de sumir o x aqui no começo, ia sumir o y. Aí eu ia ficar com x igual a alguma coisa, chegar no valor do x, e depois ia buscar o valor do y, tá? Então é sempre assim, eu esqueço uma das incógnitas, eu tento eliminar ela do problema, que foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Ó, eu eliminei o x, depois eu fiquei uma equação só em y, tá vendo? Aí com uma incógnita e com uma equação, tá vendo? Isso aqui é uma equação só, eu consigo chegar no valor do y. Cheguei no valor do y, o meu problema todo não tem mais duas incógnitas, ele só tem uma incógnita, que é o valor do x, porque o y eu já descobri quanto é que é. Aí eu vou lá, encontro o valor do x em alguma das equações. E pronto, aí chega no resultado. Eu ia até resolver mais uma, mas já vai bater o nosso horário aqui. Então, para amanhã a gente faz a nossa prova. Provavelmente vai ser em um período só, tá? Porque não é uma coisa muito extensa, não vai ser tantas questões. E depois a gente continua estudando essa parte aqui de sistemas de equações com mais de uma incógnita.
Mais alguma coisa, pessoal? Eu vi que bastante gente Não. faltou hoje, tá? Deixa eu só fazer a chamada agora, porque muita gente ficou pingando para lá e para cá, tá? Eu vi que o Arthur entrou, mas ele já não está mais, ou ele está por aí? Não, já não está mais. Beleza. A Brenda tá ali, mas só uma Brenda. O Bruno não apareceu. O Gabriel eu vi aparecer. Os dois estão ali. O Iago também está por aí. O Gustavo eu vi entrar, mas sumiu, né? Cadê o Gustavo? A Isabela tá por ali também. O João eu vi entrar. Cadê o João? Também já sumiu. A Júlia eu não vi entrar. A Manu não entrou. A Maria também não entrou. Às vezes eu vou fazer a chamada bem no final da aula, tá? Para vocês ficarem até o finalzinho da aula para eu ter certeza que vocês assistiram. Deixa eu ver mais quem. A Marina também eu já anotei. A Marina também tá ali. Eu lembro dela ter entrado antes. Tá. Então fechou, pessoal. Bastante gente faltou hoje, hein? Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal. Tchau, prof.